arrisquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Graças e paz, amados. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada te parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, eu vou te honrar. Graças e paz, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui de novo, né? Para essa live que eu acabei passando a chamar essa live de oração. É um convite à nossa necessidade, e não apenas só necessidade. Não apenas necessidade, mas o nosso privilégio, a nossa grande oportunidade de relacionamento com Deus de uma forma muito íntima,
Eu sempre tenho falado que quando nós tivermos uma verdadeira noção de oração, nós vamos pensar em oração não apenas em grupos, não apenas em templos, mas nós vamos principalmente pensar na oração no sentido de relacionamento individual, pessoal, íntimo, único, intransferível, de momentos com Deus que serão na nossa vida inegociáveis. Quando nós falamos de oração e vamos imaginar você orando na sua casa e alguém bate na porta. Eu estou orando e você chega na minha casa. Muito dificilmente eu vou continuar orando e deixar você batendo no portão. Muito difícil vai ser eu deixar de atender o chamado de telefone e continuar orando. Talvez é mais fácil eu levantar da oração, atender, pensando no fato que de depois eu posso voltar à oração. Quando nós fazemos isso, por muito que nós achamos que é mal educado deixar alguém chamando ou deixar alguém esperando enquanto eu oro, enquanto eu converso com o Pai. E aí, então, nesse momento, nós definimos o que é mais importante para nós. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, onde estiverem as coisas realmente importantes para nós, onde estiverem as coisas preciosas para nós, ali também estará o nosso coração. Acredito que é exatamente por isso que Deus diz que quando nós formos buscá-lo, nós vamos encontrá-lo no momento em que buscarmos de todo o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor, que sonda os nossos corações, Ele vê no nosso coração que a nossa porção, como disse a palavra do Senhor, como disse Jeremias, a minha porção é o Senhor. Ele vai entender que a nossa porção é Ele, que o nosso tesouro é Ele. Então Jesus disse, olha, vocês não devem ser como os hipócritas, que ao orarem, preferem orar em pé nas sinagogas, orar nas esquinas das ruas para serem vistos pelas pessoas. E Jesus disse uma coisa muito interessante, eles não são pessoas que têm relacionamento com Deus, eles são caçadores de recompensas. Então, se eles estão buscando recompensa, a recompensa deles, eles já alcançaram, que foi o fato de que as pessoas os viram orar. Mas vocês, com vocês não serão assim. Quando forem orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora seu Pai, que te vê em secreto, e Ele vai te recompensar. Então, pensando nisso, muitos conceitos, muita crença no sentido de oração tem sido trabalhada na minha vida nos últimos tempos, no sentido de buscar a presença do Pai. Um bom exemplo disso é quando Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E nós então dizemos que nós somos homens e mulheres de oração quando nós temos um momento, 2 ou 3 de oração por dia. Então, com toda essa questão, nós
a realidade é que nós precisamos orar. E quando eu falo que nós precisamos orar, é porque nós precisamos buscar um relacionamento íntimo com Deus. Imagina você encontrar com um amigo para conversar e durante meia hora ele conversa com você e a cada no mínimo 5 minutos ele te faz um pedido. Você vai querer que a sua conversa não demore mais que 10 minutos, senão ele vai pedir demais para você. Imagine se a cada 10 minutos de conversa ele te pede 10 reais emprestado. Ou te pede 10 reais de oferta para ele. Ou ele te peça alguma coisa. Ou ele vê alguma coisa que tem na sua casa e fala, você daria aquilo para mim? E durante esse amigo que você conversa, primeiro, você vai querer que a conversa termine logo. Porque a conversa, não simplesmente pelo fato de ele estar pedindo coisa, mas porque a conversa fica desagradável, fica complicada. E o pior, sabe o que é? É que se esse amigo faz isso com você, e você recebe ele pelo menos 2 vezes na sua casa para conversar com você, e durante o tempo da conversa, a única coisa que ele faz na conversa dele com você é fazer pedidos. Primeiro que a conversa vai ficar longa demais se ela durar meia hora. Talvez seja por isso que poucos de nós conseguem conversar meia hora com Deus. Poucos de nós têm momentos de oração que durem 1 hora. E tem uma outra questão. Essa pessoa que vai na sua casa e só pede a você as coisas, primeiro que a conversa fica longa. Segundo que você não vai querer que ela vá tantas vezes na sua casa. E quando você encontrar com ela na rua, você vai tentar se desvencilhar dela. Quando ela bater no portão, você vai fazer de conta que não está em casa para receber. Quando ela ligar e você olhar no seu celular e ver que é a pessoa que está ligando, você não vai atender. Agora você imagina que há tantos anos de evangélico, de crente, de membro de igreja, nós estamos fazendo isso todo dia com o Pai. E ele diz, eu queria conversar com você de pai para filho. Tendo em vista que se você me tem como pai, você sabe que eu sei o que é melhor para você, eu sei o que eu quero dar para você, e sabe o que é o melhor? O que eu tenho preparado para te dar é muito melhor do que o que você está me pedindo. A palavra de Deus já diz isso, que o Senhor sabe o que necessitamos antes mesmo de pedirmos. Então, por que na oração nós não experimentemos, nós não experimentamos um momento agradável de bate-papo com o papai? De uma conversa, de pai para filho, de poder dizer Abba Pai, de poder dizer Paizinho, de poder sentir o cheiro, de poder sentir o toque, sentir o calor dele, de poder deitar no peito dele. Por que as nossas orações são momentos tão aflitos, tão complicados? Por que às vezes os nossos convites aos nossos filhos para orar, eles não querem orar? Porque parece que a oração é um negócio tão complicado, onde nós temos uma lista de pedidos, e os nossos filhos olham e falam assim, se meu pai faz assim com o papai do céu, porque eu não posso fazer assim para ele? Então eu não quero conversa com meu pai. O dia que eu precisar de alguma coisa, eu vou até ele e entrego a lista de pedidos.
Então que nós entendamos, que nós reconheçamos. A palavra de Deus diz que todos quanto receberam a Jesus como Salvador, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Filhos. Então, Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. Então, que eu e você possamos aprender isso na nossa oração e de poder desfrutar desse relacionamento de pai e filhos. Desfrutar desse momento e curtir esse momento. Como é bom curtir o nosso papai. De poder abraçar, de poder beijar, né? De poder brincar um pouco, de rir um pouco. De escutar as histórias que o papai tem para contar. Mas nas nossas orações é mais um monólogo, onde nós vamos conversar com alguém que nós só pedimos, só falamos. E às vezes na hora que ele fala assim, agora ele vai parar de falar, ela vai parar de falar e agora eu vou poder falar. Aí a gente fala assim, em nome de Jesus, amém. E aí nós só falamos, isso não é conversa com o papai. Então que nós possamos aprender isso. No nosso tempo, no nosso momento de oração. Como é que você está com o seu relacionamento com Deus? Há um tempo atrás eu perguntei para alguém, de vez em quando eu pergunto isso para alguém. E geralmente quando a gente pergunta sobre relacionamento com Deus, as pessoas começam a pensar sobre quantas vezes eles vão na igreja durante a semana. E quando se fala de igreja, fala de templo. Então o relacionamento com Deus está difícil nessa pandemia, porque a gente não está podendo ir ao templo. O que significa relacionar-se com Deus? Então deixa eu te falar uma coisa. Relacionamento com Deus é orar. E a Bíblia nos ensina a orar no Espírito. Porque o Espírito é esse compartimento, é essa parte que Deus colocou no ser humano exatamente para que possa se relacionar com Ele. É como se o papai colocasse em você um transmissor que só pode ter contato com Ele. Fora isso, espiritualmente estaríamos mortos. Então, orar no Espírito. A gente pode um dia falar sobre isso aqui com mais profundidade, mas procure aprender, procure perguntar para o seu pastor, procure se orientar acerca de o que é orar no Espírito. Para que você possa orar de forma agradável a Deus. É por isso que a Bíblia diz assim que nós devemos apresentar os nossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós vamos orar. Mas hoje eu gostaria que você colocasse aí diante de Deus e que você colocasse até mesmo diante de você mesmo. Qual é o nível de relacionamento seu com o papai? Nós queremos nesse tempo poder começar nessa terça-feira falando, dando uma palavra aqui acerca do que falamos no domingo pela manhã. Nós, nesse período onde temos um pouco menos de pessoas no templo, nós começamos uma palavra que não é o habitual, aquela revista da EBD. Então começamos a dar uma palavra e o Senhor trouxe ao meu coração algo que Ele tem colocado no meu coração já há algum tempo sobre as necessidades da igreja de Jesus no nosso ser. Então eu gostaria
de começar hoje, aproveitando a nossa terça de oração, e ministrar aqui a palavra. Eu sei que alguns que estão aqui vendo, estão participando dessa live, estiveram domingo de manhã no templo. Mas eu acho que eles creem, vocês creem como eu creio, que mesmo que você ouvir a mesma ministração 2 vezes, não será a mesma mensagem ao seu coração. Então eu gostaria de pensar com você sobre necessidades da igreja. E nessas primeiras 4 semanas, nós vamos lidar com um texto bastante conhecido de todos nós, mas eu gostaria de pensar num subtema para essa necessidade da igreja. O tema central é necessidades da igreja. Você vai ver lá, quando você for jogar no YouTube ou no tema, você vai ver que eu vou colocar necessidades da igreja. Então, na realidade, eu quero colocar para nós aqui, eu quero trabalhar isso, nessas primeiras 4 semanas, num subtema assim, resgatando o perdido. Resgatando o que se perdeu, ou o que está se perdendo. Necessidade da igreja, uma delas, resgatar o que se perdeu. E dentro desse resgatar o perdido, nós vamos falar 4 semanas. Você vai entendendo isso aí, e nós vamos trabalhar um texto bastante conhecido. Então, antes de começarmos, vamos falar com o papai, não é verdade? Então eu gostaria que hoje você colocasse diante de Deus como é que você classificaria o seu relacionamento, a sua forma de orar. O que é oração para você? Fala isso para papai. Pai, para mim oração é isso. Para mim o pastor está errado com esse negócio de oração. Oração para mim é lista de pedido mesmo. Para mim oração foi feito, é um momento para a gente poder pedir para o Senhor. Você já reparou que os nossos filhos, geralmente quando eles pedem alguma coisa a gente, é alguma coisa que a gente acha que eles não precisam? Porque a gente já sabe o que eles precisam. E às vezes eles pedem alguma coisa para a gente que a gente sabe que não é o melhor para eles, então a gente acaba dizendo para eles, olha, isso não é o melhor para você. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Amém? Pai querido, Pai amado, que gostoso, Deus, é poder ter esse momento de relacionamento com o Senhor. Na verdade, Pai, sabemos que a vontade do Senhor e a nossa também é de ter um relacionamento saudável com o Senhor o dia inteiro, todos os dias. Mas o pecado que tão de perto nos rodeia, a nossa alma, a nossa natureza pecaminosa, o mundo, tanta coisa ao nosso redor, as preocupações, as lembranças tristes, as nossas mazelas, as nossas mágoas, essas coisas têm atrapalhado tanto a nossa conversa, o nosso bate-papo, o nosso diálogo. Tem atrapalhado tanto nós desfrutarmos dessa presença gloriosa do Papai. Mas, Senhor, dá-nos, ó Deus, a cada dia o privilégio de acertarmos isso. E hoje, ó Deus, se queremos pedir alguma coisa, se eu quero pedir alguma coisa ao Senhor, ó Deus, eu quero pedir agora que o Senhor me perdoe pela forma com a qual eu me dirijo ao Senhor, como se o Senhor estivesse distante, ou como se o Senhor
não fosse um Deus misericordioso, não fosse um Deus tremendamente maravilhoso. Então eu tenho, às vezes, pedido ao Senhor para olhar para nós, mesmo sabendo que o Senhor já olha para nós. Pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós, mesmo sabendo que o Senhor já é misericordioso para conosco. Então, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, pela forma que nós temos dirigido ao Senhor, como se o Senhor fosse um Deus distante. Como se o Senhor não nos desse o privilégio de sermos feitos filhos. A tua palavra chega a dizer o seguinte: olha, com grande amor o Pai nos concedeu de nos chamar de filhos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso papai, bondoso, amoroso, cuidadoso, protetor, nos cerca de cuidados. Foi por isso que o inimigo, nessa inveja, ele disse para o Senhor que Jó fazia como fazia, se comportava como se comportava, porque o Senhor cercava. Porque é assim que o Senhor tem prazer de fazer conosco, seus filhos, Pai. Muito obrigado por esse carinho tão especial, apesar de nós, com a nossa rebeldia, nós temos certeza de que não merecemos tanto amor, tanto carinho. Um amor tão grande que nem Jesus, enquanto nessa terra, teve palavras para explicar esse amor. Então ele diz: Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Pai, muito obrigado. Que cada um, Deus, que está participando dessa live, possam aprender a desfrutar de uma conversa, de um relacionamento com o Senhor poderosíssimo. Porque enquanto nós conversamos com o Senhor, enquanto nós nos debruçamos diante de Ti, enquanto nós nos acalmamos nos Teus braços, o Senhor está fazendo a obra a nosso respeito. O Senhor tem dado ordem a anjos a nosso respeito. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Oh Pai, Tu é maravilhoso. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia, se você está aí com a sua Bíblia à disposição. Hoje tem esse negócio de abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Vamos falar de necessidade da igreja. E hoje eu quero falar sobre o resgate de algo muito precioso que a igreja precisa resgatar. Que nós precisamos olhar com carinho para essa questão, porque nós não podemos, hoje não temos o direito de dizer que vivemos isso na prática. Até porque eu tenho falado nesse último ano, nesses últimos tempos, frequentemente, que nós precisamos sair desse ambiente teórico e entrar no ambiente da prática. Porque nós conhecemos tanto, nós sabemos falar tão bonito, nós falamos tanto de amor, nós falamos tanto de relacionamento com Deus, nós falamos tanto de que nós somos templo do Espírito Santo, nós falamos muito bem de dons espirituais, mas na hora de viver a prática nós temos algumas reservas, nós temos alguns impasses. Então gostaria de pensar que nós precisamos seriamente analisar a questão com carinho. Eu quero ler o Lucas capítulo 15, verso 3 ao verso 7, que vai dizer o seguinte: E ele, Jesus, lhes
propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu gostaria de pensar sobre o resgate da comunhão, resgatando a comunhão perdida. Nós sabemos que essas parábolas do capítulo 15 de Lucas, elas nasceram no coração de Jesus. Ele começou a ministrar essas parábolas por causa de uma murmuração, por causa de um comportamento de Jesus rejeitado ou reprovado pelos escribas e fariseus, que murmuraram dizendo que ele se assentava à mesa com pecadores, que ele comia com eles, almoçava com eles, jantava com eles, batia papo com eles. E Jesus, ele, para exemplificar e não para justificar, mas para mostrar para ele por que ele se comportava dessa maneira, ele então ministra essas parábolas. Então eu gostaria aqui de, antes de falar propriamente da comunhão, porque esse é o primeiro momento dessa série, quem está dizendo isso aqui é Jesus, e ninguém pode negar, e todos nós sabemos disso, que ele aqui é uma comparação, e ele está se comparando a um homem que tem 100 ovelhas. Aí eu me lembro de lá, logo na frente aí, Lucas 19, o versículo 10, Jesus vai dizer que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele fala das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, daquela uma que desgarrou. Então ele fala desse pastor que deixou as 99 ali que estavam cuidadinhas no curral, deixou-as ali juntinhas, bem seguras, e foi em busca da outra até encontrar. E quando ele encontrou, ele volta. Até disse assim para a igreja, quem está me vendo agora e me viu domingo vai ouvir isso de novo. É interessante que ele gastou muito mais do que o valor daquela ovelha para fazer um churrasco para amigos e vizinhos, porque ele achou aquela ovelha. Então Jesus está exemplificando aqui o valor de uma ovelha e o valor da comunhão que ela precisava ter com as outras, porque ela se desgarrou, ela saiu da comunhão com as outras, ela saiu do grupo. Então, o que eu quero colocar aqui, antes de entrar exatamente no texto comunhão, ou no tema comunhão propriamente dito, eu gostaria de pensar numa coisa aqui, que, inclusive eu falei isso domingo também, não querendo aqui tirar qualquer responsabilidade dos nossos ombros como pastores, mas eu já vi muitas vezes pessoas usarem esse texto até mesmo para julgar ou falar mal dos pastores, porque não visitaram fulano, porque não foram na casa de Beltrano, porque não se importa, porque não visita ninguém, porque não busca aquela pessoa que parou de vir na igreja. E aí a pergunta que eu faço é: de que pastor ou de qual pastor Jesus está falando? Ele está falando dele. E em relação a ele,
Os pastores que hoje estão trabalhando no mundo são ovelhas também. Então, como trabalhar isso no nosso tempo, como eu estou falando aqui de necessidades da igreja de Jesus no século 21? E falando desse resgate da comunhão, e aí então ele fala desse pastor que vai atrás da ovelha. Quando nós tratamos dessa questão dentro desse texto aqui, e entendendo que esse pastor que ele está falando é ele mesmo, é Jesus, e a gente então começa a ser levado a entender que quem é Jesus hoje no mundo físico? Como que Jesus se movimenta no mundo hoje? É através dos pastores ou através da igreja? Da qual os pastores, pelo menos deveriam, ou a maioria deles, fazem parte da igreja de Jesus. Então os pastores estão inseridos nesse corpo. E Jesus pegou então algumas dessas ovelhas do seu corpo, do seu pasto aí. Jesus pega alguns e fala assim, e Paulo fala assim, e ele mesmo ele pegou, separou e deu para o seu corpo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que Jesus fez isso? Para que o corpo dele, para que a igreja, os braços e as pernas dele, seja aperfeiçoada cada dia, para que a obra do ministério seja feita. Então a obra do resgate da ovelha perdida é responsabilidade de Jesus, do corpo de Jesus, e o corpo de Jesus é a igreja. Eu sei que você entendeu isso. A igreja da qual, para a glória de Deus, pela misericórdia e graça de Deus, eu faço parte. Então eu tenho a responsabilidade no mesmo nível. Mas como igreja, não como simplesmente como pastor, porque o nosso pastor é Jesus. E aí, nós vamos observar aqui que ele fala dessa ovelha que saiu da comunhão, foi embora, e aquele pastor, enquanto não a trouxe de volta, não parou de procurar, e quando achou, fez uma festa. Então, gostaria de pensar hoje sobre o resgate da verdadeira comunhão. Porque pensa que nós, nesse período, quantas pessoas reclamaram tanto a dificuldade ou a impossibilidade de vir ao templo. Quantos pastores eu ouvi falando de que tinha realmente que abrir os templos, porque senão as suas ovelhas iam esfriar, iam desanimar, porque não tinha igreja para ir. Então, na verdade, a gente sabe que estar num culto, estar numa reunião, de repente nós estamos todos no mesmo lugar, mas não estamos em comunhão. Porque comunhão está muito além de estar junto no mesmo lugar. Porque Paulo vai dizer lá em Coríntios que aquele povo era um povo só, era uma igreja só, estava no mesmo lugar, porém uns eram de Paulo, outros de Apolo, de Céfalo, de Cristo. É o que acontece. E a pergunta é, está Cristo dividido? O corpo de Cristo está esquartejado? Igual aquela historinha que eu já cansei de contar,
Mas em momentos como esse eu acabo não resistindo e contando de novo. Então me perdoe, você que já ouviu 1000 vezes, vai ouvir 1001. O camarada liga para o açougueiro, para o açougue, e pergunta se lá no açougue eles têm orelha de porco, se no açougue tem cabeça de porco, se tem pé de porco, não é? Se tem costela, se tem aquilo que eles chamam de fressura, se tem todas as... Aí pergunta sobre todas as partes do porco, até as unhas, ele pergunta, e ele diz, temos. Aí ele disse, você pode me vender um porco? Ele falou assim, um porco não temos. Então ele estava dizendo, nós temos todas as partes de um porco, mas não temos um porco. Por quê? Porque o porco estava morto, estava esquartejado, e ele não poderia ser vendido como porco, mas como parte de um porco. Essa historinha, trazendo fazendo uma comparação aqui à igreja, nós vamos perceber que muitos de nós, muitas vezes, temos tudo que uma igreja deve ter, todas as partes de uma igreja para compor uma igreja, mas não somos uma igreja porque está sem vida, está esquartejada, cada grupo pensa por um lado, cada pessoa faz o que quer fazer. E nós precisamos tomar cuidado exatamente com isso. Então nós precisamos resgatar essa comunhão de verdade. Então eu gostaria aqui de pensar com você em pelo menos 3 situações que nós precisamos resgatar essa comunhão. Primeiro, nós precisamos resgatar essa comunhão como ela era no início da história da igreja. Por exemplo, se você abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 1, você vai ver que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Eita maravilha! A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estava ali, todo mundo juntinho, esperando a mesma coisa, comunhão. Obedecendo da mesma maneira, comunhão. Obedecendo a mesma ordem, comunhão. O Espírito Santo veio sobre a igreja, passou a dominar a igreja. Atos 2, 42 a 47, você vai perceber que esse texto vai mostrar que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o estilo de vida da igreja, e a gente vai perceber que, por causa disso, em resposta, ou como resultado do verso 42, nós vamos perceber que em cada alma havia temor, verso 42, 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, por causa dessa vivência de comunhão, havia temor em cada alma. A Bíblia diz que os que criam, eles estavam juntos. Esse é um detalhe. Mas eles não apenas estavam juntos, eles tinham comunhão. Percebe-se claramente aqui que viver em comunhão e estar juntos são duas coisas diferentes. Estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí você vai ver que não havia necessitado no meio deles, que eles perseveravam unânime no partir do pão, no templo, em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvava a Deus e caía na graça de todo o povo. E aí a Bíblia diz que o resultado para isso era o crescimento estrondoso da igreja. Ainda se você for lá no capítulo 4 de Atos, no verso 32 a 35, você vai encontrar o seguinte: e era o coração e a alma da multidão, ou seja, comunhão. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria,
mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, traziam o preço que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade que cada um tinha. Comunhão. Então nós precisamos resgatar essa comunhão do princípio. Isso aqui não é uma história veterotestamentária, isso aqui é a história da igreja. Mas nós perdemos isso, tanto é que quando chega em Corinto, a igreja precisa ter exortações acerca da falta de comunhão. Nós precisamos voltar a isso se nós queremos ser igreja de verdade. E aí, eu acredito que seja por isso que Jesus, ao escrever a carta às igrejas da Ásia, no capítulo 2, versículo 5, que é logo na primeira carta, ele vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependam-se. Então nós precisamos lembrar de onde foi que nós perdemos essa comunhão e nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. E o Senhor fala: se vocês não fizerem isso, se não se arrependerem, o resultado, a consequência não vai ser legal. Então pense comigo, nós precisamos realmente voltar à comunhão. Nós precisamos resgatar essa comunhão que a igreja tinha lá no início da sua história. E isso não é impossível. Nós precisamos resgatar isso. De que forma? A forma é simples. É obedecer a palavra. É voltarmos para a palavra. Estamos claramente caminhando de uma forma paralela, de uma forma contrária, às vezes, ao que a palavra nos ensina acerca de comunhão. Seja honesto comigo e com você, até porque você não pode falar comigo agora diretamente. Mas você vive comunhão bíblica? A igreja que você congrega vive uma comunhão bíblica? Se nós não estamos vivendo biblicamente, de que forma estamos vivendo? Isso é para pensar. Uma segunda situação de resgate da comunhão que eu aprendo aqui é que nós devemos resgatar a comunhão de forma ou para que haja o liberar de vida e de bênção por Deus. A palavra de Deus diz que é bom que os irmãos vivam em união, que convivam em comunhão, porque nesse ambiente de comunhão que mais é comparado à unção de um sumo sacerdote, com óleo fresco, com óleo grosso, com óleo único, que derramava sobre a cabeça, descia sobre a barba, e era tão abundante que ele descia até a olhos dos vestidos, era um óleo tão grosso que ele descia devagar. E aí o salmista declara a seguinte maneira: ali aonde? No ambiente da comunhão. No ambiente da comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que me causa temor e tremor, o que me causa medo e tudo isso, sabe o que é?
é que se nós não estamos vivendo essa comunhão bíblica como igreja, e olharmos para o Salmo 133 e percebe que o Senhor fala assim, é ali que o Senhor ordena a bênção em a vida, se nós pensarmos no contrário disso, se não estamos vivendo isso, estamos vivendo o contrário disso. E no contrário, a consequência ou a recompensa também seria antônima, seria contrária. Então, se o Senhor não está ordenando bênção e vida, o que Ele estaria ordenando? Maldição e morte. Porque na falta da comunhão da igreja, o que se é ordenado é maldição e morte mesmo. Morte espiritual, morte emocional, morte da igreja local, morte denominacional. O que a palavra de Deus diz? Quando não se discerne o corpo de Cristo, olha que texto que eu lembrei aqui agora. 1 Coríntios capítulo 11. Quando não se discerne o corpo de Cristo, a Bíblia fala assim, é por isso, Paulo diz, é por isso que muitos de vós andam fracos, doentes e até aqueles que já morreram. Por quê? Porque não discerniram o corpo de Cristo. Então acho que a comunhão é responsabilidade de alguns líderes. É do ministério diaconal da igreja. É do ministério de casais da igreja. É do ministério de missões. Então nós precisamos entender que quando nós não discernimos o corpo de Cristo, nós caímos na armadilha da descomunhão, da falta de comunhão. E quando nós caímos nessa armadilha, nós recebemos como recompensa disso o quê? Maldição e morte. Porque no ambiente da comunhão verdadeira, o Senhor ordena a bênção e a vida. Nós precisamos resgatar essa comunhão, queridos. Nós precisamos mais do que urgentemente resgatar essa comunhão. Então eu quero falar da terceira situação que eu entendo que a gente precisa resgatar essa comunhão. Nós vamos resgatar a comunhão como resposta ou como canal de resposta da oração de Jesus lá em João 17. Quando ele ora, é lindo demais essa oração, é linda demais. E eu quero relembrar com você aqui, mas é João 17. E eu quero ler com você do verso 20 ao 23. Diz assim, eu não rogo somente por este, falando dos discípulos dele. Nessa oração ele orou por ele, orou pelos discípulos dele e orou por mim, por você, por nós. Aí ele fala assim, eu rogo não somente por eles, por estes, falando dos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra vão de crer em mim. Aí ele está falando de mim, de você. Para que todos, olha isso, para que todos sejam um, isso é comunhão. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha que responsabilidade, olha o que Jesus está pedindo, olha o desejo de Jesus. Que a nossa comunhão não seja uma comunhão qualquer, mas que a nossa comunhão seja exatamente igual a que ele tem com o Pai e o Pai com ele. E ele não fala só de ter uma comunhão de pensamento, ele fala de união, de ser um só. Eu tenho costume falar para alguns irmãos assim, a gente tem que parar com esse negócio de estamos juntos. Nós não estamos juntos, nós somos um. Então, na verdade, ele fala assim, para que sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha só, então a nossa comunhão não só eu com você ser um, mas eu e você ser um e ser um com Deus.
tremendo. Você já analisou em que nível estamos nesse trabalho, nesse resgate de comunhão? Você poderia classificar isso olhando para si mesmo? Porque é o que a Bíblia diz, até mesmo lá em 1 Coríntios 11 vai dizer isso, que cada um deve examinar-se a si mesmo. Sinceramente, eu acho que está faltando muito disso em mim. E isso me dá um temor tremendo. Sério. Santo Deus. Nós precisamos, aí ele fala assim, que também eles sejam um em nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, com um objetivo maravilhoso, com um propósito tremendo. Ele fala assim, para que o mundo creia. Então, queridos, a nossa comunhão tem um sentido ainda muito maior do que estarmos juntos, do que comermos juntos, do que pensarmos iguais, do que termos o mesmo propósito, o mesmo sonho. Tem muito mais, vai além disso. Vai o seguinte, isso aqui provoca e promove a conversão do mundo. Para que o mundo creia. Porque todo aquele que crê será salvo. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então, na verdade, nós já temos a capacidade para isso. Já temos o poder para isso. Como nós somos um, eu neles, olha o projeto de Jesus. Ele fala assim, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que tens amado a eles da mesma maneira que tem amado a mim. Meu Deus! Ah, Jesus! Vou voltar para casa mole hoje. Olha isso. Eu preciso concluir nossa palavra aqui. Então, para concluir, só lembrando que nós precisamos resgatar a comunhão. É a primeira fase da nossa necessidade da igreja acerca de resgatar o perdido, resgatar a comunhão. Como era no início da igreja, para que ela seja um ambiente onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E como resposta à oração de Jesus em João 17. Então eu quero encerrar nossa palavra, a nossa terça. Mas eu estou gostando muito desse negócio de estar aqui ministrando a vocês, ao nosso coração. Ore por nós para que Deus continue nos dando palavra. Eu quero concluir, eu concluo com esse texto. Não vou nem ficar aqui explicando esse texto não. Mas eu quero concluir com o texto que está em 1 João, capítulo 1. Vou ler do verso 1 ao verso 7. Ele fala assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha o propósito da pregação. Para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Glória a Deus. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E olha o resultado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não preciso explicar. Não é verdade? Então eu gostaria que você repensasse o seu comportamento acerca da comunhão como igreja. Não cobre de outro. Não vamos cobrar de ninguém. Porque se nós formos exemplo, outros vão viver da mesma maneira. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu preciso encerrar agora. Que Deus em Cristo fale profundamente e continue falando ao nosso coração. E que nós possamos viver essa comunhão bíblica. Que nós possamos ser a geração que resgata, o grupo de resgate dessa comunhão. Que há muitos anos ela vem se deteriorando a cada momento, a cada instante. Vamos orar mais uma vez? Se Deus quiser, terça-feira, para quem não participar, e também para quem participar, né, da nossa EBD, domingo de manhã a gente fala, terça-feira a gente repete ela gravando aqui. Então no domingo de manhã eu não gravei, mas estou gravando aqui. Então dá para você guardar também aquilo que nós aprendemos domingo e provavelmente alguma coisa mais que nós não ministramos domingo de manhã. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós somos aqui, temos a alegria de dizer que somos o corpo do seu Filho Jesus. E nós queremos realmente viver essa comunhão que temos percebido a necessidade de resgatá-la. Nos ajude nisso, Pai. Tem misericórdia de nós. Somos separados dentro da igreja local. Somos separados dentro da denominação. Somos separados no que diz respeito às mais diversas denominações da tua igreja. Na verdade, Pai, as bandeiras podem até ser muitas, mas o exército é um só. E que possamos ser esse exército bíblico. Pai, muito obrigado pelas vidas que participaram dessa live hoje. Abençoa cada vida, Pai. Ministra sobre elas a paz, a alegria, o contentamento nesse tempo de crise, de sufoco e de angústia. É o que nós oramos hoje. Muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, um abraço, que a paz de Cristo, que a paz de Deus, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.